Olá pessoas, você está assistindo mais um vídeo aqui no canal do Autista Pensante. Eu sou o Ricardo e eu sou autista. No vídeo de hoje vamos falar sobre autismo. No caso é um tópico introdutório apenas. Creio que eu não tenha falado sobre autismo especificamente até hoje, então tá aqui. Não vou explicar tudo também porque é um tópico gigantesco, vou ficar horas e horas falando e creio que eu não consiga falar tudo, mas eu vou explicar um pouco o que é o autismo. O autismo, ele é uma condição de nascença, a pessoa não pega por aí, não é uma doença, no sentido estricto, né, específico, apesar de estar na CID, que é o Código Internacional de Doenças, mas não vamos entrar em discussões técnicas agora e também não vou entrar muito no debate se os vídeos que, claro, você deve ter visto sobre autismo explicando o que é, né, a maioria foram falados por psiquiatras. Não que eles também estejam errados, mas eu vou falar algumas coisas relacionadas ao autismo que nem todo profissional conseguiu ainda ter noção, porque a esmagadora maioria dos profissionais não são do espectro, então nada melhor que uma pessoa do espectro para falar. O autismo faz parte de uma condição psicossocial, uma deficiência, né, psicossocial, que que traz algumas questões, né, no caso. A mais evidente é a questão da sociabilidade. A sociabilidade afeta bastante porque faz com que a pessoa tenha uma maior probabilidade de não conseguir interagir com outras pessoas, no caso. Em alguns casos, uma dificuldade na chamada oralização, né, que a fala. Não quer dizer que a comunicação seja prejudicada, estou falando comunicação oral. Há alguns casos que envolvem a questão do TOC, né, o transtorno obsessivo compulsivo, e pelo jeito você já deve ter entendido que há autistas que entram nessa, que tem TOC junto ou que não tem. Então um autista é diferente do outro, mesmo fazendo parte do espectro do chamado TEA, né, que é o transtorno do espectro do autismo, ou mais oficialmente transtorno do espectro autista. Eu estou falando algumas características que um autista costuma ter. Algo que acontece com bastante frequência é com relação a contato visual. A grande maioria dos autistas não conseguem olhar nos olhos, o que entra na parte de dificuldade nas relações sociais, né? Outro ponto que costuma ocorrer é a hipersensibilidade, que no caso pode ser em algum sentido do corpo, ou seja, audição, visão, tato. Alguns, por exemplo, têm uma hipersensibilidade, uma sensibilidade maior a sons, outros à luz, outros ao toque e ao contato físico. Então cada autista é um ser único. Outra coisa que costuma ocorrer é a questão da ecolalia, que nada mais é que repetição de palavras, sons ou frases que a pessoa deve ter ouvido ou lido. Mas o que ocorre mesmo entre autistas, dependendo do caso, é o chamado meltdown. Meltdown é quando a pessoa entra em estado de choque, de choro excessivo, a pessoa simplesmente surta, é o famoso surto. Claro que autistas adultos, como eles já viveram, já experienciaram várias coisas nas suas vidas, eles costumam fazer coisas que façam com que elas evitem ter essas crises. Algumas delas, por exemplo, tem um chamado o brinquedinho que elas têm, às vezes fica apertando, às vezes fazem os famosos instins, que são movimentos que fazem com que elas não tenham o meltdown, meio que estabiliza o pensamento dela, a sensibilidade dela. Há pessoas como eu
que costumam ficar um tempo sem falar, como eu sou da comunicação, eu fico muito tempo falando, então eu preciso pelo menos de um tempo para isso, como se eu estivesse recarregando a minha energia para depois voltar a falar. Bem, enfim, tem várias outras características que o autismo acaba puxando, que são as chamadas comorbidades, como o próprio TDAH, ansiedade, em alguns casos, dependendo da ansiedade, evolui para uma depressão, que é até relativamente comum em alguns casos ocorrer. Então, praticamente essas são as características. Muita gente ainda conhece o autismo como sendo o Asperger. Eu vou explicar primeiro o que é o autismo, o que é o autismo no sentido amplo. O autismo é dividido em 3 categorias atualmente, que no caso é o leve, o moderado e o severo, também é conhecido como clássico. No caso, o autismo mais famoso é o leve, e é chamado de Asperger, porque foi o criador do termo, foi o que descobriu a existência dessa síndrome. Lá da época da Alemanha nazista, o psiquiatra Hans Asperger. Claro que eu não vou entrar em méritos relacionados a coisas que você já deve ter ouvido falar, de se ele era ou não nazista, de fato, porque ele chegou a trabalhar sim, mas aí envolve muita subjetividade, se ele realmente foi obrigado a trabalhar, eu não vou entrar nesse mérito. Mas ele foi o criador ele que fez com que o autismo leve ficasse em evidência. Ele criou o termo. Mas hoje em dia o termo Asperger já está entrando em defasagem, pelas essas questões, claro, mas também pelas questões da nova CID que vai lançar. A nova CID vai colocar o chamado Asperger dentro, colocar como autismo leve, e o autismo leve vai entrar de vez dentro do transtorno do espectro autista. Eu vou deixar até aqui o link da nova CID, que ainda não entrou em vigor. Se eu não me engano, vai entrar em 2022, mas caso eu tenha errado o ano, coloco na descrição do vídeo uma errata ou na própria edição. Então é isso, espero que eu tenha explicado um pouco o que é o autismo, pelo menos algumas características, algumas classificações. Então, se você gostou do vídeo, quer comentar alguma coisa que complemente as informações que eu coloquei, é só colocar aqui nos comentários, clica em gostei e não se esqueça de se inscrever no canal. Eu falo sobre autismo, política e mercado. No caso, mercado publicitário, que é a minha formação. Então, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau!